Gente, nós temos bastante exercícios para corrigir, né? Vamos pegar aí então a apostila. Pegue a apostila 2, seu caderno e abra na página 64. Nós temos para corrigir vários exercícios referentes ao sistema circulatório. Então vamos lá. Sobre as doenças, né? Questão 20 pediu o seguinte: relacione os sintomas da anemia às células afetadas por essa doença. Tá. Sintomas da anemia, gente, quais são os sintomas da anemia? Cansaço, que mais? Palidez, certo? E quais são as células afetadas? Quais são as células relacionadas à anemia? Vocês se lembram? As hemácias, né? Nós chamamos também de glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos. A questão ela pediu o seguinte para você relacionar os sintomas da anemia às células afetadas por essa doença. Nós vimos então que as hemácias ou os glóbulos vermelhos são aquelas células que na fase adulta não possuem núcleo, não é? Nós vimos que dentro da hemácia existe um pigmento de cor vermelha chamado de hemoglobina. A hemoglobina é vermelha porque ela tem o elemento químico ferro na constituição. Tudo que tem ferro tende a ter cor vermelha. E qual é a função da hemácia junto com a hemoglobina? Transportar oxigênio e gás carbônico. Então, o oxigênio, ele se liga na hemoglobina, o gás carbônico também, e essa célula que é a hemácia, por conter a hemoglobina, que se liga ao oxigênio e gás carbônico, a hemácia consegue transportar o oxigênio. O que acontece na anemia? Geralmente, na anemia, a pessoa não se alimenta com ferro. Logo, a pessoa não forma hemoglobina. Sem hemoglobina, não haverá transporte de oxigênio, que deixará a pessoa o quê? Com cansaço, que é o principal sintoma. Então, vamos resumir isso aqui. Relacione os sintomas da anemia às células afetadas por essa doença. A gente pode dizer assim, olha, o cansaço típico da anemia e a palidez são causados pela deficiência de hemoglobina e consequente mau transporte de oxigênio até as células. Ou poderia ser assim também. Na anemia, a falta de ferro leva à não formação da hemoglobina. Como esta célula é responsável por levar o oxigênio ao restante do corpo, sem a hemoglobina, o oxigênio não será levado às células, o que causará nas pessoas um grande cansaço. Certinho? Muito bom. Questão 21 disse assim: pessoas com hipertensão. O que é a hipertensão, gente? Pressão alta, não é? Pessoas com hipertensão são aconselhadas a reduzirem o consumo de sal. Justifique a razão dessa recomendação. A gente tem então que relacionar o sal com a pressão. Vamos relembrar aqui o que nós vimos? Nós vimos que quando uma pessoa se alimenta com muito sal, vamos relembrar. Imagine que aqui em vermelho tem um vaso sanguíneo cortado ao meio. Então, o sangue está passando aqui dentro. Ó, o sangue, certo? Se você come muito sal, o sal ele vai ser absorvido no seu intestino e vai chegar à corrente sanguínea e vai se misturar ao sangue. Então, o sal, ele é quimicamente conhecido como sódio, que é o Na. Esse sal, então, ele vai entrar aqui para o seu sangue. O seu sangue tem sal. Nós vimos que o sal, ele tem uma propriedade que ele atrai água. Então, gente, as moléculas de água que estão fora do vaso sanguíneo, elas vão entrar para o sangue, porque o sal atrai a água.
E aí, essa água entrando aqui vai fazer com que esse vaso sanguíneo fique mais cheio de sangue, porque esse sangue ele foi misturado à água que entrou. E quanto mais sangue passa dentro do vaso sanguíneo, mais esse sangue vai fazer força aqui, ó, na parede do vaso sanguíneo. E força na parede do vaso sanguíneo é a pressão na artéria, é a pressão arterial. Vamos voltar à pergunta? Pessoas com hipertensão, ou seja, com pressão alta, são aconselhadas a reduzirem o consumo de sal. Justifique a razão dessa recomendação. Justificando, então, o sal, ele faz aumentar a pressão arterial. O sal é um dos causadores da hipertensão. Se você reduzir o consumo de sal, você diminui a pressão arterial. Tranquilo? Simples, né? Questão 22 perguntou assim: conceitue infarto. Conceituar é dizer o que é o infarto. Turma, o que é o infarto? O infarto é a morte das células do coração, não é isso? Isso é o infarto, é a morte das células do coração. E pediu o seguinte: explique as suas principais causas. As principais causas do infarto são o quê? Entupimento das artérias por gordura. Que mais? Pressão alta, que pode... O sangue faz tanta força no vaso que pode estourar essa artéria lá no coração. Que mais? Estresse, o fumo, que é o tabagismo, obesidade. Certinho? São as principais causas, tá? E pediu para explicar, não para citar, né? Explique as suas principais causas. Vamos explicar aqui duas causas principais, a pressão alta e a gordura, tá? A gordura, vocês se lembram do esqueminha? A gordura, ela vai entupir as artérias coronárias, o sangue não vai ter passagem, o vaso sanguíneo pode estourar ou pode só ficar entupido, mas o sangue não atravessa o vaso sanguíneo, então as células, após o entupimento por gordura, elas morrem, porque elas não recebem oxigênio e nem nutrientes. E se for explicar o infarto por pressão alta, eu aproveitei esse desenho aqui, olha. O sangue está pressionando tanto a parede da artéria do coração que essa parede não suporta e se rompe. Aí o sangue começa a vazar pelo coração. Isso também vai causar a morte das células do coração, que é o infarto. Se você tiver com alguma dúvida, assista novamente as videoaulas, tá? Sobre infarto, sobre AVC, sobre pressão alta. Isso é um assunto, gente, que é cobrado inclusive no Enem. Vale a pena você voltar nas aulas e assistir novamente, tudo bem? Então, vamos adiante. Agora, nós vamos mudar lá para a página 84. Mude aí a sua apostila, vamos lá. Pegou o caderno direitinho? Então, vamos. A questão 4, turma, ela perguntou o seguinte: uma pessoa chegou ao hospital em estado grave com a pressão arterial 9/8. Explique a razão de esse valor da pressão ser um indicativo de problemas. Gente, é um problema sério, né? 9/8 é uma pressão baixa. Nós vimos que pressão arterial é a força que o sangue faz na parede da artéria, certo? E que o valor maior, ele se refere ao momento em que o coração ele faz uma contração, uma sístole. Você se lembra disso? E o valor menor, ele se refere ao momento em que o coração ele se encontra relaxado, ou seja, ele está em diástole. Tá? Turma, nós sabemos que um valor de pressão normal, em média, né, é, por exemplo, 12/8, certo?
Se essas pressões, elas estão muito próximas, olha, 9/8, né? Por que que isso vai indicar problema? Porque quer dizer que a contração, ela está muito próxima do relaxamento, ou seja, o coração, ele está se contraindo fracamente, com pouca força. E isso pode gerar uma circulação deficiente, porque se o coração ele está se contraindo fraco, ele não está tendo força para empurrar o sangue, esse sangue não vai chegar a todo o corpo como é o que se espera. Então, olha a pergunta. Explique a razão de esse valor da pressão ser o indicativo de problema. Respondendo, é um problema porque são valores muito próximos e muito baixos. Principalmente o primeiro valor, o 9, né? O 9 indica que o coração ele está se contraindo de forma muito fraca e pode não ter força suficiente para fazer o sangue circular por todo o corpo. Se o sangue não chega a todo o corpo, a pessoa morre. Certo? Então, muito bem. Próxima questão, a questão 5. Agora nós já estamos na página 85. A questão 5, turma. E lembrando a vocês, pessoal, que quando a questão tem esse código aqui, ó, tá? Você pode entrar no site do meu Bernoulli, que tem um vídeo explicativo sobre essa questão. Não se esqueçam desse recurso, tá? Ele é extremamente importante. Então, vamos lá. De acordo com o que foi estudado neste capítulo, explique a razão de sentirmos nosso coração batendo em diversas partes do corpo, como nos pulsos, ocasionalmente na cabeça. Nós vimos isso, né? Eu brinquei com vocês assim que, ó, se eu pegar os meus dedos aqui, ó, o indicador e o dedo médio, pegar o meu punho e colocar o dedo mais ou menos aqui assim, ó, eu consigo sentir uns movimentos, né? Olha, eu consigo sentir aqui uma pulsação. Turma, tá perguntando na questão 5, por que isso acontece? Por que que nós sentimos aqui a pulsação? Outras pessoas sentem na cabeça, outras pessoas sentem no pescoço. Nós conseguimos sentir, gente, ó, explique a razão de sentirmos nosso coração batendo em diversas partes do corpo. Nós conseguimos isso porque as artérias pulsam no ritmo do coração, né? As artérias pulsam assim como o coração. Então, onde eu consegui sentir que está pulsando, é sinal de que ali tem uma artéria. E por que que as artérias pulsam? Porque elas possuem fibras elásticas. Fibras elásticas, o nome já fala, né? Ó, ela tem essa capacidade de distender e voltar. Distende, volta, distende, volta, distende, volta. Que forma o movimento de pulsar ou do pulsar. Interessante, né? Procure aí no seu punho, procure no seu pescoço também. Uma vez eu já consegui sentir na perna, gente. Muito louco, né? Muito interessante, na verdade. Pedi também a questão 6. Olha que desenho mais bonito nessa apostila, gente. Maravilhoso. Analise a figura a seguir. Então, vamos analisá-la. Ela me mostra aqui, ó, os pulmões, certo? Ela me mostra o coração entre os pulmões. Ela me mostra os vasos sanguíneos. Vamos tentar encontrar aqui os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos que chegam e que saem do coração. Vamos dar nome? Aqui, ó. Esse que chega no átrio direito. Veia cava inferior. Esse. Aqui vem da cabeça e chega no átrio direito. Esse aqui é a veia cava superior. Vocês se lembram disso? Foca, focou. Saindo
do ventrículo direito e ramificando em duas partes. Uma vem para o pulmão direito, a outra parte, que é essa aqui, vem para o pulmão esquerdo. Essa aqui é a artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar, ela vai levar sangue para o pulmão direito e vai levar sangue para o pulmão esquerdo. Então, relembrando aí, tudinho. Lado esquerdo do coração, chegando aqui, ó, no átrio esquerdo, representando aqui, ó, as 4 veias pulmonares. Então, aqui é uma veia pulmonar, aqui é outra veia pulmonar, tá trazendo sangue vermelho, ó, sangue cheio de oxigênio ao coração. Só que elas são 4, tá, turma? Aqui é apenas um desenho esquemático para não te confundir muito. Mas elas são 4. Aqui representou apenas 2, ó. Mas elas são 4. E saindo do ventrículo esquerdo, olha, essa aqui sai lá do ventrículo esquerdo, entra aqui. Que vaso é esse? A artéria aorta, que se ramifica também, leva sangue para a parte do corpo acima do coração e traz sangue para a parte do corpo que está abaixo do coração. Essa aqui é a artéria aorta. Então, olha, artéria pulmonar, artéria aorta, veias pulmonares, veia cava superior, veia cava inferior, pulmões. Então, ó, analisamos bem, né? Analise a figura a seguir, analisamos bastante. Perguntou o seguinte, letra A. No esquema, faça setas indicando o percurso do sangue e destaque a pequena e a grande circulação. Então, vou pegar aqui uma caneta de cor diferente. Pegar a preta para ver se dá para destacar. Faça setas indicando o percurso do sangue. Vamos começar aqui, ó, com o átrio, com o ventrículo direito. Ventrículo direito. Vamos fazer as setas? O sangue do ventrículo direito entra dentro da artéria pulmonar. Esse sangue, ele vai ser levado aos pulmões, então o sangue ele vem para cá e ele vai para lá. A cor azul significa que é um sangue cheio de CO2, é um sangue rico em gás carbônico. Esse sangue cheio de CO2, esse sangue que está cheio de gás carbônico, a hora que chega nos pulmões, ocorre a troca gasosa. Então, o oxigênio que está no ar, ele vai entrar aqui. Do outro pulmão, a mesma coisa. O oxigênio que está no ar, ele vai entrar aqui. E esse sangue, ele vai voltar ao coração. Então, pediu para colocar setas. Ele volta por aqui e ele volta por aqui. Olha o caminho. Sai aqui. Sai aqui. No átrio esquerdo. Sangue cheio de quê? De oxigênio. Esse sangue passa para o ventrículo esquerdo. Esse sangue cheio de oxigênio entra na artéria aorta e esse sangue cheio de oxigênio vai ser levado para todo o corpo. Então, leva o oxigênio para as partes acima do coração e leva oxigênio para as partes abaixo do coração. Lá no corpo, o oxigênio fica nas células e quem é que é recolhido? Gás carbônico, que volta ao coração pelas veias cava inferior e a mesma coisa lá em cima, ó, o gás carbônico que fica na célula e aí o vaso sanguíneo captura o gás carbônico da célula e esse sangue cheio de gás carbônico retorna ao coração pelas veias cava, pela veia cava de cima, que é a superior, e a de baixo, que é a inferior. É complicado? Ai, gente, olha, não. Mantenha a sua atenção que você consegue, tenho certeza. Então, ó, faça setas indicando o percurso do sangue. Fizemos. E destaque a pequena e a grande circulação. Então, eu vou destacar a pequena e a grande com marca-texto, tá bom? Nós sabemos que a pequena circulação
ela é pequena porque o trajeto é pequeno. A pequena circulação, ela começa aqui, ó. Ventrículo direito, o sangue é levado para os pulmões e esse sangue retorna ao coração. De novo, destaque a pequena circulação, pequena por enquanto. O sangue vai entrar pela artéria pulmonar, o sangue vai ser levado aos pulmões, aos 2 pulmões, e esse sangue ele vai voltar ao coração. Aqui, ó. Ele volta por aqui. Pronto. Destaquei a pequena circulação. E ele quer que destaque também a grande circulação. Eu vou destacar a grande circulação, gente, de caneta azul. A grande circulação é quando o coração manda sangue para todo o corpo. Então, o sangue, ele vai sair daqui, ó, da artéria aorta. Ó. Vai ser levado às partes de cima do coração. Ele também vai ser levado às partes abaixo do coração, pernas, joelho, todos os órgãos que estão ali abaixo do coração. Aí o oxigênio fica nas células e quem é que volta? O gás carbônico. As veias recolhem esse gás carbônico, ó, e esse sangue cheio de gás carbônico retorna ao coração pela veia cava inferior e retorna ao coração pela veia cava superior. Então, em azul, eu destaquei a grande circulação. Com marca-texto verde, eu destaquei a pequena circulação. Questãozinha trabalhosa, não é, turma? Ela é boa, porque ela é revisional. Letra B. Pediu o seguinte. Escreva um parágrafo indicando o caminho percorrido pelo sangue a partir dos pulmões. Então, eu vou partir dos pulmões, eu vou sair dos pulmões. Então, eu vou escrever um parágrafo indicando o caminho que o sangue faz quando ele sai dos pulmões. Cite em sua resposta as artérias, as câmaras do coração e as veias por onde o sangue passa. Então, se você errou, você fica esperto, porque eu vou fazer oralmente, tudo bem? Eu não vou escrever. Então, a partir dos pulmões. O sangue, então, ele vai sair dos pulmões. Eu começo aqui, então, ó, ele vai sair por aqui, pelas veias pulmonares, e ele vai sair por aqui, pelas veias pulmonares. Então, eu digo o seguinte: o sangue oxigenado sai dos pulmões e retorna ao coração pelas veias pulmonares. Este sangue cai no átrio esquerdo. O coração contrai, o sangue passa para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo contrai, o sangue entra dentro da artéria aorta. A artéria aorta leva sangue arterial para todo o corpo. O oxigênio fica nas células e as veias capturam o gás carbônico. Esse sangue agora cheio de gás carbônico entra nas veias cava inferior e superior. Esse sangue cheio de gás carbônico retorna ao coração pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito. O ventrículo direito se contrai, o sangue entra dentro da artéria pulmonar, que vai levar esse sangue cheio de gás carbônico para os pulmões. Tranquilo? Não é simples, não, é trabalhoso. Novamente, faça um esforço, eu tenho certeza que vocês dão conta. Tranquilo? Não acabou ainda não, vamos ver lá as questões dos testes. Para a gente finalizar a correção, na página 87 e 88, eu pedi que vocês fizessem as questões de 1 a 4. Então, vamos lá. Número 1. Na reação de coagulação sanguínea, é formado um agregado é uma junção, de vários componentes que interrompe o sangramento. Nessa reação, não participam diretamente, gente. Se a coagulação sanguínea, o sangue vai estancar.
E nós sabemos que em coagulação, quem é o fragmento de célula envolvido? As plaquetas. Então, tem participação das plaquetas, tem participação das hemácias, que são as células vermelhas do sangue, tem participação do fibrinogênio, sim, porque ele é uma corda que vai amarrar as hemácias junto às plaquetas, e só não tem participação direta de hormônios. Então, os hormônios não participam de coagulação, ok? 2. Te dei um desenho lindo na questão 2 do coração, observe. A respeito do desenho a seguir, que representa o coração de um mamífero, é incorreto afirmar que. Então, ele quer o que está errado. Vamos analisar, gente, essa figura e dar os nomes? Ele já me deu as cavidades, olha. Átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Quem é o 5? 5 são as veias pulmonares. Quem é o 4? A famosa artéria aorta. Como é que você sabe, Cris? Porque ela sai do ventrículo esquerdo. Quem é o 3? A artéria pulmonar. Como é que você sabe, Cris, que a 3 é a artéria pulmonar? Porque ela sai do ventrículo direito. 2 e 1 são as veias cava. O 2 é a veia cava superior e o 1 é a veia cava inferior, que trazem sangue com gás carbônico para o átrio direito. Lembraram? Então, vamos analisar, que é errada, né? Outra coisa importante, do lado direito só passa sangue cheio de gás carbônico. Vocês se lembram disso? Sangue venoso. Do lado esquerdo só passa sangue cheio de oxigênio, sangue arterial. Então, vamos lá. 3 é a artéria pulmonar, sim, que leva o sangue do coração para o pulmão. Sim, isso tá certo. Do coração para o pulmão. Letra B. 1 é a veia cava inferior, certo, que traz o sangue do corpo para o coração. Sim, tá certo, traz sangue do corpo para o coração. C. 2 é a artéria cava superior. Artéria cava superior, não, é a veia cava superior, que leva o sangue do coração para o corpo. Não, né, gente? Não é artéria cava superior, é veia cava superior, que traz sangue do corpo ao coração, não leva sangue do coração para o corpo. Tá todo errado isso aqui. Mas vamos ver o restante. D. 4 é a artéria aorta, sim, que leva o sangue do coração para o corpo. Sim, leva sangue oxigenado para todo o corpo, tá certinho. 5 são veias pulmonares, que trazem o sangue dos pulmões para o coração. Certinho, traz sangue cheio de oxigênio. A errada é a letra C. Acertaram? Vamos virar aqui para ver a 3. Questão 3 disse assim, turma. As funções do sangue humano relacionadas com defesa e coagulação são desempenhadas respectivamente por. Quando a questão pede respectivamente, ela quer primeiro a função da defesa e depois da coagulação. Então, gente, defesa. Quem é que faz defesa no nosso corpo? Plaquetas? Não, plaquetas fazem coagulação. Leucócitos? Sim. Hemácias? Não. Então, vou eliminando. Não é essa, não é essa. Plaquetas fazem defesa? Não. Leucócitos fazem defesa? Sim. Então, eu fico entre B e entre E. Quem é que faz coagulação? Plaquetas? Sim. Hemácias? Não. Hemácias transportam gases respiratórios. Então, é a letra B. E 4 do Enem. Será que vocês acertaram? Vamos ver a questão 4? Disse assim. Um paciente deu entrada em pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. Tá. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico, para saber o que ele tinha, né? O que o paciente tinha. Os resultados estão dispostos na tabela. Então, lá no exame de sangue do paciente, no hemograma, deu o seguinte, olha,
Analisou-se os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. O número normal, né? Então, são os valores de referência e os valores do paciente. Então, o paciente, ele tem 4 milhões de glóbulos vermelhos. O normal é 4,8 milhões. Então, o paciente está com poucos glóbulos vermelhos, ó. Perceba, o normal é 4,8, o paciente tem 4. Então, o paciente, ele tem poucos glóbulos vermelhos. Tá. A gente sabe que glóbulos vermelhos são as células que transportam oxigênio para o corpo, né, gente? Enfim. Glóbulos brancos, que são as células de defesa, né, os soldadinhos do nosso corpo. O paciente, ele tem 9.000 glóbulos brancos. Qual que é a referência? De 5.000 até 10.000. Então, tá normal? Tá dentro da faixa de referência. Então, aqui tá ok. Ele não tá nem com excesso, nem com falta de glóbulos brancos. Plaquetas, as plaquetas são os fragmentos de célula que fazem a coagulação. Vamos ver aqui, ó. O paciente, ele tá com 200.000 plaquetas. Qual que é a referência? 250.000 a 400.000. Então, ele tá com pouca plaqueta. Então, as plaquetas estão abaixo. Plaqueta faz o quê? Coagulação. Então, o sangue dele não tá coagulando bem. Por isso que ele chegou com o quê? Com sangramento nasal. E ele também está com pouco glóbulos brancos. Glóbulos brancos transportam oxigênio. Se o do paciente está abaixo, ó, 4 milhões é abaixo de 4,8 milhões, um dos sintomas de quem tem poucos glóbulos vermelhos é cansaço. Por quê? Porque está chegando pouco oxigênio para as células. Então, descobrimos que ele tem pouca hemácia e pouca plaqueta. Perguntou-se: relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que, letra A, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas. Sim, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Tá certo isso aqui. Vamos ver o restante? Letra B. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos. Não, gente. Glóbulos brancos têm a ver com defesa, não com cansaço, né? Que são responsáveis pela coagulação sanguínea, mais errado ainda. Glóbulos brancos não fazem coagulação. Quem faz coagulação são as plaquetas. C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Sim, pode ser. Esse cansaço, né? Dificuldade para respirar, pode ser. Que são responsáveis pela defesa? Gente, os glóbulos vermelhos não fazem a defesa. Quem faz defesa são os glóbulos brancos. Então, a letra C também está errada. D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos. Não, glóbulos brancos fazem defesa, sangramento é hemorragia, então é problema na plaqueta, que são responsáveis pelo transporte de gases. Mais errado ainda, glóbulos brancos não transportam gases. Quem transportam os gases, o oxigênio e o gás carbônico, são os glóbulos vermelhos, as hemácias. E letra E. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas. Não, gente. Dificuldade respiratória está ligado às hemácias. Plaquetas fazem coagulação, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Não, plaqueta não transporta oxigênio. Então, realmente, a correta é a letra A. E aí, me fala, você acertou a questão do Enem ou você errou? Você tá apenas no 8º ano? Gente, eu quero saber de verdade. Dá um ok quem acertou essa, por favor. Interessante e relativamente fácil, vocês não acham? Muito bem, terminamos assim essa longa aula de correção. Um abraço e até a próxima. Tchau!